Fala aí pessoal, tudo bem? Vamos avançando aqui no nosso curso de formação básico ferroviária, ainda na parte de elétrica, né? Voltado aqui principalmente para elétrica de locomotivas. Hoje veremos aqui dois tipos de corrente, né? A gente estudou bastante corrente, agora a gente está em componentes, componente locomotiva diesel elétrica. E aí a gente vai diferenciar um pouquinho, de forma bem superficial, corrente alternada de corrente contínua, tá? Eu sei que a maioria do público desse vídeo aqui vai ser o pessoal que é manobrador, auxiliar de maquinista ou maquinista que esteja em formação, estudando no Senai e afins, né? Então a gente não precisa passar algo tão aprofundado sobre corrente alternada e corrente contínua. Caso você esteja estudando elétrica, né? Sugiro que você se aprofunde um pouco mais aí nesse conhecimento, tá ok? Então vamos lá. Aproveita, pessoal, antes de iniciar, vai deixando o like, tá? Vai se inscrevendo no canal, caso você goste de assuntos voltados para a área ferroviária, principalmente para a área técnica, né? Aqui a gente realiza um aprofundamento um pouco maior. Temos também os cursos de formação pagos, né, do Brasil Ferroviário, que tem uma sequência de estudos, né? A gente se aprofunda um pouco mais, tá? Aqui é um conteúdo totalmente gratuito, né? Algo aí dedicado para difundir o conhecimento mesmo, tá ok? Mas se você quiser algo mais aprofundado, mais profissional, digamos, os cursos de formação estão aqui na descrição se você estiver me vendo pelo YouTube, ok? Pessoal, vamos falar sobre corrente, né? Corrente é o quê? É o fluxo, né, de uma força, digamos assim. A gente pode ver ela de uma forma mais clara utilizando a lei de Ohm, né, que é tensão é igual a resistência vezes corrente, né? V é igual a R vezes I. Mas aqui na nossa aplicação a gente vai verificar quais são as principais diferenças entre os dois tipos de corrente, né? Principalmente no que diz aí a questão de corrente alternada e corrente contínua. Então vamos lá. Pessoal, no Brasil, nesses dois tipos de corrente para alimentação elétrica do motor de tração já foram aplicadas. Atualmente, a corrente alternada ela tem sido o tipo de corrente, o tipo de alimentação mais aplicado em motores. Mas, até há pouco tempo, a corrente contínua era bastante aplicada, né? Principalmente nessa famosa aqui, né? Que é da minha réplica aqui, que é a U20, tá ok? Mas houve aí uma necessidade, uma tendência de se utilizar cada vez mais aí a corrente alternada, tá? O principal motivo dessa alteração é a questão da facilidade do trabalho com essa corrente, tá? A corrente alternada, ela propicia um trabalho muito mais fácil estando em alta tensão, tá ok? Enquanto a corrente contínua, ela é mais própria, mais utilizada para pequenos circuitos, onde se utiliza menos tensão, algo ali que seja mais ali no pequeno da indústria ou dentro de uma residência, tá? Enquanto a corrente elétrica ela é até aplicada em alta tensão, porque ela tem uma facilidade maior de suspender tensão e rebaixar a tensão, tá? Fazendo a transformação, principalmente naquela máquina elétrica que não tem parte móvel, que a gente citou na última aula. Se você não viu, vai lá assistir. São os transformadores, né? Que estão aí sempre acoplados aí para transformar da alta tensão à baixa tensão e alimentar os bairros, por exemplo, áreas urbanas aí, né? Aqui a gente pode ver na diferenciação clara uma diferença na onda da corrente alternada para a corrente contínua, tá? A corrente alternada ela apresenta essa onda de variação, tá? E essa variação é definida por uma frequência, a frequência com que ela faz, né? Determinando aqui a escala da onda com base no fator tempo, com base na escala tempo, tá? Então, o que vai determinar o índice de variação, né, o nível de variação com base na frequência é a escala tempo, tá? Enfim,
Não vamos entrar nessa questão no momento, né? Tem as fórmulas de calcular, né? F é igual a 1 sobre T e tal. E algumas outras fórmulas aplicadas, a gente não vai aprofundar nisso, tá? E aqui, para a corrente contínua, né? A gente tem aqui o positivo e o negativo. E ela é unidirecional na forma da movimentação dos elétrons, da carga, tá? Enquanto a corrente alternada, ela não é unidirecional, ela é bidirecional, né? Por isso se chama corrente alternada, tá? Beleza, mas e a aplicação da locomotiva? Principalmente voltado ali para motores de tração, né? A gente lembra lá, o sistema de alta tensão da locomotiva. Motor diesel produz ali energia mecânica a partir da energia química do diesel, fazendo a rotação no gerador principal. O gerador principal alimenta os motores de tração. Nesse processo é diferente. A forma de alimentação do motor de tração de corrente contínua e de corrente alternada. O motor da corrente contínua ele tem muitos itens a mais do que o motor de corrente alternada. Esse é um dos motivos que se cria a preferência pelos motores de corrente alternada, ok? Então ele exige mais manutenção do que o corrente alternada. Geralmente, as empresas que têm esses dois tipos de locomotiva, geralmente também a corrente contínua ela é um pouco mais antiga. Mas geralmente as empresas que têm esses dois tipos de locomotivas com esses dois tipos de motores sentem muito mais a manutenção da corrente contínua do que da corrente alternada. Ok? Ok. Quanto mais itens um motor possui, maior a chance daquele item apresentar um defeito e precisar ir para manutenção, tá? E o motor de corrente alternada, ele também permite uma sintonia fina mais interessante, já que é mais fácil trabalhar a variação de tensão trabalhando com a corrente alternada. Então, esse tipo de motor aqui, né, principalmente aí uma das locomotivas mais comuns que estão em operação no Brasil, que é a AC44, ela utiliza corrente alternada, tá? Pessoal, corrente alternada, ela também pode ser conhecida como AC, tá? Que vem de corrente alternada do inglês, tá ok? E a corrente contínua como DC, tá? Não é antes e depois de Cristo, não. É só a nomenclatura que se aplica aqui aos dois tipos de motores. Ok? Ok, deixa eu lembrar se ficou mais alguma coisa de fora. Corrente contínua, corrente alternada, tempo, variação, basicamente é isso, né? Acho que a gente não precisa se aprofundar muito além dessa parte, não. Lembrem, né, tem alguns elementos a mais na corrente contínua, porque você precisa fazer a retificação para a alimentação dos motores. Então vão entrar aqui alguns elementos, por exemplo, como os comutadores, enfim, escovas, vários outros elementos que no corrente alternada você não precisa de fazer essa transformação. Tá ok, pessoal? Então essa é a diferença aí base desses dois tipos de motores, tá? A tendência atual é cada vez mais se aplicar em corrente alternada. Corrente contínua foi um tipo aí de produção de locomotiva que ficou para o passado, tá? Só destacar também uma questão da corrente contínua. A corrente contínua ela é mais segura de ser trabalhada que a corrente alternada. A corrente alternada, se você estiver segurando a fase e encostar num ponto ali que dê a descarga, né, um ponto de, por exemplo, de aterramento, que seja, essa corrente vai passar pelo seu corpo, né, e ela vai te impactar. No caso da corrente contínua, não. Você tem que estar segurando no ponto no positivo e outro ponto no negativo, tá? Então ela exige um pouco mais para que se ocorra um acidente. Então é mais seguro você trabalhar com corrente contínua do que com corrente alternada, tá? No fator segurança, nós podemos destacar essa diferença aí, tá certo? Pessoal, falei bastante, tô com a boca até seca nessa aula, 10 minutinhos, rápido. Deu pra gente pegar aqui a base da diferença dos dois tipos de motores, dos dois tipos de funcionamento. Tem um vasto material na internet falando sobre essas formas de funcionamento, tá?
Aqui foi só uma palhinha, só para você entender, ter a base, ter o trilho para você desenvolver o seu conhecimento, tá ok? Por hora eu agradeço, deixa o like se você não deixou, se inscreva e compartilhe o vídeo com aquele seu amigo que gosta de ferrovia, que quer estudar ferrovia e vamos que vamos!